Bom dia, espectadores! Hoje nós vamos falar sobre o romantismo e a obra Senhora, de José de Alencar. No século XIX, a literatura romântica ganhou destaque por sua expressão emocional de idealismo e escapismo, com autores como, por exemplo, José de Alencar, que explorava temas como amor, liberdade e identidade nacional. Frequentemente, ele abordava críticas sociais. Uma obra dessa fase que foi muito importante é Senhora, de 1875, que analisa as relações de poder e amor. Um clássico da literatura brasileira que atravessa gerações, certamente. Senhora, de José de Alencar ainda provoca discussões sobre amor, dinheiro e poder. Mas o que os jovens pensam sobre essa história escrita no século XIX? A jornalista Letícia vai conversar com 2 estudantes para entender melhor suas opiniões sobre Senhora. Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. Certamente, Helena é uma obra que atravessa gerações. A obra foi escrita durante a primeira geração do romantismo, onde os autores buscavam exaltar sentimentos, nacionalismo e liberdade. Agora estou aqui na Universidade Estadual de Campinas e você vê como esse livro, quer saber, né, como esse livro está repercutindo nos dias de hoje. Estou aqui com o estudante Miguel, que está cursando letras e já leu o livro Senhora. Vamos perguntar a opinião dele sobre essa obra. Miguel, quais aspectos e quais personagens você mais gostou? O que mais te marcaram? Então, a personagem principal, Aurélia, ela me chamou muita atenção, porque ela é uma mulher muito forte e muito complexa, né? A sua luta e independência contra as limitações sociais naquela época me intrigou bastante e me trouxeram muitas reflexões. A história de amor dela com o Fernando é uma relação de com um romance idealizado, diferente dos romances que a gente vê naquela época. Muito bom. A obra foi escrita durante o romantismo, certo? Então, você vê essas características do romantismo na obra? Então, sim, é muito perceptível o romantismo na obra. A gente vê que aquela sociedade naquela época, ela é uma sociedade muito complexa e rígida. E tem alguma cena que mais te marcou? Então, tem sim uma cena que é quando a Aurélia, ela mostra sua verdadeira identidade para Fernando. Fernando, ele fica muito espantado, porque nunca tinha acontecido aquilo. E aí a gente consegue ver que o poder essa mudança de poder é muito importante. E a gente vê que, conforme a gente vai lendo o livro, a gente percebe que ela vai buscando esse poder. E ela realmente consegue. Muito bom, Miguel. Muito obrigada pela sua participação hoje. Agora vamos ver se a gente acha outro estudante também ciente desse livro. E é antigo, né? Olá, tudo bem? Oi. Pode se apresentar? Eu vi que você está lendo o livro Senhora? Sim. Pode se apresentar e falar qual curso você está fazendo? Eu sou o Renan e eu faço o curso de letras aqui nessa faculdade. Muito bom, Renan. Tem algum aspecto que você mais gosta do livro? Foi uma leitura fácil, primeiramente? Olha, no início, o livro José Alencar, os livros dele, né, é bem difícil de ler, até porque ele tem uma escrita bem única, ele dá bastante características, bastante detalhes, mas depois do tempo você se acostuma e você consegue ver muito além da escrita, né? Como o próprio livro, ele é muito mais que apenas uma história de amor. Sim, sim. Uma personagem Aurélia, o que você pensa dela? Olha, a Aurélia é fascinante, né? Porque ela é muito à frente do seu tempo. E mesmo ela tendo todo aquele poder que a riqueza traz para ela luta contra o sentimento pela falta de ser amada, ou então pelo sentimento de abandono também. E o autor deixa isso bem claro, que apesar de ela ter todo esse poder aquisitivo, ela não consegue ter essa liberdade. Isso. E você acha que as questões abordadas por José de Alencar no livro ainda são presentes? Elas são bem presentes, até porque o livro ele traz temas sobre liberdade, sobre como é a pressão social e sobre as suas escolhas pessoais, sobre como cada pessoa se relaciona com o poder e os seus relacionamentos. Além de que também muitas mulheres, elas ainda passam por situações semelhantes à da Aurélia. Então, eu acho que sim. Muito obrigada pela sua participação hoje. Agora eu volto com você, Helene Cauã, no estúdio. É realmente muito interessante saber a opinião desses estudantes de hoje. Obrigada, Letícia. Bom, o romantismo foi um movimento literário que valorizou o sentimentalismo, a subjetividade e a busca por liberdade. No romance Senhora, de José de Alencar, a personagem Aurélia exemplifica essas características, ao ser uma mulher moderna que enfrenta as restrições de uma sociedade patriarcal. Sua coragem ao revelar sua verdadeira identidade a Fernando revela a complexidade da personagem e as tensões sociais e emocionais do período. Para os estudantes de hoje, a obra Senhora continua a ser uma obra muito relevante, já que ela reflete sobre temas
que apesar do tempo, ainda assim se fazem muito presentes. Como vimos, o livro não é apenas uma história de amor, mas uma reflexão total que fala sobre a identidade das mulheres diante daquela época que até hoje ainda se encontra nos dias atuais. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada.